consequência direta do princípio da superposição, que na verdade a gente já mostrou, a gente já fez as contas aqui, já fez, que é o seguinte: você tem o múltiplo constante de uma solução, ainda é solução da equação. A gente já fez isso. Múltiplo constante é pegar a solução e multiplicar por uma constante. A gente já viu, inclusive nós usamos esse fato aqui na prova. Algo também que a gente não comentou é que a solução trivial, ela é a solução de qualquer equação homogênea. O que é a solução trivial? Guys, a solução y igual a zero, que é a função nula, isso aqui não é um número, tá, guys? É a função nula, ou seja, a função que aplica em qualquer valor e retorna a zero, ela é a solução de qualquer equação linear. Isso pode decorrer direto do princípio da superposição. Por quê? No princípio da superposição, a combinação linear é para quaisquer constantes, não importa a constante. Então você pode pegar zero como sendo todas essas constantes. Se pegar zero, vai matar todas as funções, tudo isso vai dar quanto? Vai dar zero. Então, a função y igual a zero, que é a solução trivial, ainda será solução de qualquer equação linear. E não esquecer esse nome, que a gente vai utilizar ele com alguma frequência, solução trivial. Isso remete a quem estudou equações algébricas, sistema de equações algébricos lineares lá no ensino médio. Tinha também a solução trivial lá, que era a solução em que todos eram zero. Beleza. Mas o conteúdo desse vídeo é esse exemplo, um exemplo de superposição. Pois bem, guys, aqui tem uma observação que é a seguinte: as funções y1 igual a seno de x, y2 igual a cosseno de x, são ambas soluções no intervalo. Faltou a função, guys, tá? Faltou a equação, perdão. Eu vou colocar aqui. Essas funções são ambas soluções no intervalo de menos infinito a mais infinito. Vou colocar aqui. Apertei sem querer. Da seguinte equação linear. Da equação e y duas linhas, eu vou usar linhas. A gente pode usar linhas, pode usar lines, dependendo muito do contexto. Vamos usar linhas aqui para simplificar. Y' mais y igual a zero. Essa aqui é uma equação linear. Homogênea, está aqui igual a zero. E perceba que a função seno e a função cosseno, ambas são soluções dessa equação de menos infinito a mais infinito. Primeiro, elas de fato estão definidas e elas podem ser derivadas nesse intervalo, então o intervalo está ok. E perceba que a derivada de segunda ordem delas, mais ela mesma, é igual a zero. Será que isso é verdade? A gente pode fazer uma conta flutuante aqui rapidinho. A gente faz para o seno e o cosseno fica a seu cargo, que é semelhante. A derivada do seno é cosseno, a derivada de segunda ordem. Isso aqui está flutuante, então, tá, guys? Então vai sumir depois. A derivada de segunda ordem vai ser menos seno. Então, essa derivada de segunda ordem, que é isso aqui, né? Somando com a função, daqui a função, vai dar quanto? São simétricos, vai dar zero. De fato, respeita a equação, satisfaz a equação. Então ela realmente é a solução, e você pode verificar para o cosseno também. Então, qual é a nossa conclusão? Então a combinação linear, alfa, vou botar alfa, eu gosto de utilizar alfa, seno de x mais beta, cosseno de x, ou pode, se quiser usar C1 e C2 também, fica a seu critério. É só dois, vamos utilizar alfa e beta. A combinação linear, vou até colocar y igual a alfa seno de x mais beta cosseno de x, será solução da EDL dada. Em que intervalo? No intervalo menos infinito a mais infinito.
ok? Aí é só um exemplo direto, para não ficar muito teórico. Construímos uma família de soluções. Perceba algo interessante, que essa família ela é uma família a 2 parâmetros. Quando a gente trabalhava com ordem 1, as famílias lá eram todas famílias a 1 parâmetro, que era uma constante C. Aqui em ordem 2, vai aumentar o parâmetro. Isso se dá pela integração, que se você está com derivada de ordem 2, para você chegar na função, você precisa integrar 2 vezes. Cada integral gera uma constante, ou um parâmetro. Então, nós temos 2 parâmetros para a família, são 2 constantes. Muitas vezes se chama de C1 e C2, às vezes se usa de alfa e beta, depende muito da literatura, depende do professor que aborda. Com D2, a maioria das vezes, eu gosto de utilizar alfa e beta, às vezes eu uso C1 e C2, não faz muita diferença. É bom ficar mudando a letra mesmo para vocês se adaptarem. Então, guys, ok? Isso aqui era mais curto. Ah, só um detalhe. Um detalhe importante, ainda bem que eu não interrompi. Primeira coisa, como eu tenho essa equação? Aqui o exemplo já disse, né? Já disse. O que ele disse? Essa função já é solução. Mas como é que eu teria encontrado essa função? Isso a gente vai ver nos métodos de soluções. A outra coisa também. Qual é a outra coisa? Está gravando? 30 segundos, está gravando. A outra coisa é... Tudo bem, aqui é uma família, mas é uma coisa importante. Essa família contempla todas as soluções? Isso é uma das perguntas principais. Será que não tem outra família de soluções? Ou melhor, será que não tem outra solução em que eu multiplicar por uma constante eu gero várias soluções? Que não esqueça, guys, sempre que você tem uma solução, você pode multiplicar por constante, como a gente já viu. Sempre que você tem uma solução, você pode multiplicar por constantes e gerar várias outras soluções. Então, de uma solução, você gera infinitas. Então, fica a pergunta: será que eu não tenho uma outra solução para gerar outras infinitas além dessas? É uma pergunta, é algo interessante aqui. E de fato, tem que ter cuidado com uma coisa, que, por exemplo, o 5 seno de x, guys, ele é uma outra função que é a solução da nossa equação. Então eu poderia multiplicar por constante aqui, 5c, e gerar novas infinitas soluções. Mas eu digo para tomar cuidado, porque o 5 seno x, ele está dentro dessa família. Está, professor? Está. Tome o beta como sendo zero e mata a parte do cosseno. E esse 5c é constante, ele pode ser esse alfa. Então, essa família aqui, ela está já contemplada nessa família. Então, nem faz muito sentido, nem vale a pena pesquisar por ela. Então, quando eu pergunto de outras famílias, eu quero saber, será que tem outras famílias? Eu me refiro a outras famílias que não fazem parte dessa. E eu digo a vocês que se eu encontrar uma nova família de soluções Y, vou botar lá φ, uma nova família, vai ter um parâmetro por ser uma família, eu vou somar aqui e aumentei a minha família. Por que eu vou somar? Porque a gente já viu que quando pega solução, soma com solução, ainda dá solução. Então eu tenho aqui solução, eu vou somar com essa e aí eu vou ter outra solução. E aí eu vou aumentando aqui a minha família, vou aumentando. Mas eis que vos digo que isso tem limite. Não é bem assim, tem um regulamento, tem controle, e a gente vai ver como é esse controle mais pra frente. Até porque, guys, se tiver uma terceira aqui, perceba que parece que eu estou gerando um terceiro parâmetro, e ordem 2 tem 2 parâmetros. Então ficam várias perguntas no ar. Será que é isso mesmo? Será que não está escondido, contemplado aqui? Tem essas perguntas. Como é que eu vou saber se vai ter ainda outra função, outra família para acrescentar a essa? Tem esses questionamentos. Ou seja, o questionamento de soluções, se eu já estou com todas elas, se tem alguma fora, é algo que a gente ainda vai trabalhar. A gente não sabe disso. Quero que vocês entendam que a única coisa que a gente sabe no momento é o seguinte: se eu tiver
um conjunto de soluções, eu gero uma família pelas suas combinações lineares. Ok, guys? É isso. Thanks.